Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa podcast com Giovana Balma e convidados. E hoje estamos aqui com uma figura ilustre, Flávio Campos Cristo, que é terapeuta integrativo e oraculista. Sejam bem-vindos, Flávio. Obrigado, uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigado por me receber aqui nesse estúdio A com essa honra. pessoa maravilhosa. Ah, Vamos lá falar sobre. sobre o oráculo, né? São muitos assuntos, né? Uhum, Que a gente vê até um assunto bem que a gente abre o YouTube e tem muita gente falando ao mesmo tempo, né? verdade. E a gente fica cheio de dúvidas, Uhum. porque a gente sabe que existe. Primeiro, vamos começar a falar, né? No caso, você vai explicar para a gente qual que é a diferença, o que que é um oráculo, né? É Então, uma ótima pergunta. Oráculo é um termo usado desde a Grécia Antiga para definir tudo aquilo que pode conectar o homem ao metafísico. O metafísico pode ser o mundo espiritual, pode ser aquilo que a gente não tem acesso ou não é físico. Então, geralmente, é uma forma do ser humano buscar algumas respostas para alguns mistérios da sociedade, da vida, da morte, ou até de coisas relacionadas ao futuro, é fazer esse acesso através de alguma ferramenta. Os gregos, especificamente, eles usavam pessoas, no caso, mulheres virgens que eram sacerdotisas de um templo ao qual elas podiam fazer dentro de um espelho d'água alguma previsão para os reis, imperadores e pessoas importantes. Geralmente quem consultava era a nobreza, né? Tinha o famoso oráculo de Delfos. Então hum, esse é o exemplo clássico de oráculo. Mas tudo que faz essa conexão pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um método como a astrologia, tudo que faz essa conexão de nós com o metafísico, com aquilo que a gente busca respostas além de uma previsão calculada, matemática, a gente pode considerar como um oráculo. e qual é a diferença do oráculo de adivinhação e o oráculo terapêutico? Existem essas duas definições que alguns profissionais gostam de usar, outros não. Eu particularmente uso. O oráculo de adivinhação, na verdade, todo oráculo ele é adivinhatório. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o tarô, ele tem essa função de nos trazer uma mensagem. Logo, é uma mensagem que eu não tenho acesso senão através dele ou de alguma outra ferramenta que pode ter a mesma função. Então, todos eles são adivinhatórios. Eles são adivinhatórios no sentido de ele vai me dizer uma informação que eu não tenho acesso, principalmente sobre o futuro. Fica mais claro essa função de adivinhação quando a gente fala do futuro, né? Uhum. Então, vamos pegar assim de uma forma geral. Agora, nem todo oráculo ele precisa ser ou pode ser usado de forma terapêutica. Os que eu uso particularmente podem ser usados para os dois. E o que seria o terapêutico? Seria aquela ferramenta que vai te conectar não só com o lado de fora, não só com o futuro, mas com todo o seu desenvolvimento pessoal, evolutivo, comportamental, de autodesenvolvimento, e que vai envolver questões emocionais, psicológicas, mentais, dentro de uma ferramenta ao qual ela pode traduzir ou te dar dicas ou te oferecer alguma informação que vai complementar aquele seu processo de autodesenvolvimento. Por exemplo, se eu me encontro numa crise existencial, uma ferramenta como o tarô ou a astrologia, de diferentes formas, né, são oráculos diferentes, eles podem dizer o que, talvez caminhos, atalhos que podem me ajudar a me autoconhecer naquele processo de ansiedade, de desespero, de angústia, ao qual poderia ser um conselho, uma dica ou alguma informação a mais sobre o que eu estou passando, além de tudo que eu venho observando, para poder trazer, vamos dizer assim, uma complementação no meu processo de autoconhecimento, como talvez até uma confirmação, quando eu tenho Uhum. dúvidas, né, sobre o fato se eu estou indo no caminho certo ou não nesse processo de me descobrir. E quando você tem essa ferramenta nas mãos, eu estou fazendo essas perguntas que eu sou leiga no assunto, né? Então, assim, eu imagino que mais pessoas tenham essas dúvidas. Ela pode fazer para ela mesma, ela pode fazer a autoterapia, o auto tarô terapêutico para ela mesma. Poder pode. A questão é recomendado ou não? Sim. Todo mundo que faz algum curso ou aprende algum oráculo pode fazer o uso próprio dele. Na verdade, eu digo que deve, porque essa é a melhor forma de você aprender a fazer um oráculo, que é você usar o autoexemplo como maneira de associação daquela ferramenta. Mas
Quando eu falo sobre questão de recomendação, é porque o profissional ele entende que ele vai chegar a um ponto de que ele pode acabar induzindo as próprias respostas. Uhum. Então, vou usar o tarô como exemplo. O tarô é uma ferramenta de cartas, né, assim como o baralho cigano, que a maior parte das pessoas também conhece. E a partir do momento que você faz uma leitura de um tema que você tem muita expectativa, você está muito ansioso, você está ali querendo um resultado direcionado para uma coisa que você considera ser boa, a possibilidade, na verdade, de você induzir aquilo é muito grande, É, tá? verdade, é. Se você tira. E uma dúvida que eu passei a ter é porque dizem que ó, a carta da cruz num baralho, segundo uma interpretação X entende como final de ciclo, Certo. interpretação Y, início de ciclo. Parece que tem uma associação europeia, uma associação, você saberia explicar para a gente? É, e essa carta da cruz é do baralho cigano, né? O Lenormand, de 36 cartas. Eu confesso que não, como eu não trabalho com Lenormand, não sei te dizer sobre a carta da cruz, mas eu entendi que a sua resposta ela se amplia, né, para toda a carta que ela pode ter uma ambiguidade no significado. Sim. Isso é uma ótima pergunta, inclusive para quem faz os cursos de tarot comigo e tudo, sempre chega essa dúvida. Vamos pegar a carta do eremita, por exemplo, do tarot. O eremita significa o quê? Sabedoria, busca de conhecimento, busca de qualquer coisa que te remete a algo que vai te levar à maturidade e autodesenvolvimento. Mas o eremita também fala de retidão, fala de isolamento e pode até falar de depressão. E aí, quando você tira uma carta como eremita, você se pergunta qual que é a interpretação que eu vou tirar dentro de tantas palavras que estão associadas a uma única carta. Aí eu sempre digo, tem que considerar o contexto que a pessoa está vivendo e tem que colocar mais uma carta que pode fazer essa complementação de leitura para servir como uma âncora. O tarô, por exemplo, quando a gente vai fazer o jogo, a gente não tira uma carta só para uma casa, para uma leitura. A gente tira duas cartas para cada casa. O que seria a casa? Seria o ponto de partida da pergunta. Então, se eu quero saber sobre o presente, aquela casa vai falar sobre o presente. Duas cartas para aquela casa. Agora, é válido a gente entender que cada profissional tem as suas variantes de interpretação. Por isso que eu digo para as pessoas que entram nesse mundo dos oráculos, para eles serem fiéis à sua própria interpretação. Então, se eu tiro o tarô aqui, faço uma tiragem, coloco as cartas na mesa, aquela tiragem vale para eu interpretar. Se eu chamar outro tarólogo para fazer a interpretação, ele pode fazer uma interpretação diferente da minha, porque o oráculo obedece ao seu dono, à Hum, sua interpretação, ao seu método e à sua maneira de jogar. É como se fosse um animal bem adestrado. sim, entendi. Agora, um interessante, e a gente até bateu um papo antes a respeito disso, é que o oráculo, ele pode. Eu tenho visto também muitos psicólogos trazendo o baralho, né, o tarô, para ajudar nas terapias. Aí você falou que até a própria constelação você consideraria como uma forma de adivinhação, adivinhação não, de terapia, né? Digamos assim, de terapia, daquela questão que a gente tem que voltar. Se algo está ruim no presente, você tem que voltar lá atrás para Uhum, poder entender a situação e passar a mudar, que não é daqui para frente, sim. né? Tem isso. E agora, o Flávio, diante de uma situação onde nós temos tanto charlatanismo, como que a gente escolhe esse profissional sério? É uma ótima pergunta também. É uma pergunta assim que tem sido bem frequente nas redes sociais. Eu vou abrir um parênteses antes para poder responder essa pergunta sobre a constelação familiar e sobre o acesso dessas terapias dentro da psicologia. A psicologia, hoje, oficialmente, o Conselho não reconhece essas terapias como um método válido, como um método que pode ser comprovado ou pode ser seguro para o uso terapêutico. O Conselho de Psicologia não significa que não tenha psicólogos que não estejam Uhum, usando. Eu conheço muitos psicólogos que também. gostam, que usam e que validam, mas que
tem que fazer a terapia separada do atendimento Uhum. psicológico, né? Por uma questão do conselho. Então, o tarô, a astrologia, a constelação familiar, eles estão todos dentro das terapias integrativas. Existem as terapias integrativas oficiais, que são aquelas que são validadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né, aqui dentro do Brasil, que, se não me engano, eu acho que são 21 no total, terapias. Mas eu não tenho certeza se esse número atualizou, se é para mais ou para menos, mas é por aí, tá? E essas terapias, elas foram oficializadas como métodos eficazes, mas claro que elas se separam um pouco da linha da psicologia. São Uhum. métodos diferentes. A constelação familiar está dentro desse, tá? Dos métodos oficiais. Tem os métodos não oficiais, Não é? que são a astrologia, que é o tarô, que são outros tipos de baralhos, mas existe uma associação dos terapeutas holísticos integrativos aqui no Brasil, que, se não me engano, chama ABRAT, Uhum. que ela reúne essas outras terapias como sendo métodos que estão na lista de terapias, vamos dizer assim, que são válidas, tá? Uhum. Que é assim, validado. A gente sabe que todo conselho de qualquer profissão tem lá uma norma, né? Então, Sim, para ser validado, tem que seguir aquela norma, né? Mas sim. assim, eu como já fiz terapia, Uhum, a minha melhor amiga, que era minha terapeuta, ela me apresentou a terapia integrativa e eu acho que para mim, eu conheço muitas pessoas que foram muito beneficiadas com esse método, sim, com né? certeza. Não é assim, você pode ir com certeza que se você não ficar boa, mal não vai te fazer. E Sim, tudo é aquilo que a gente acredita, né? Se você entra de coração aberto e acreditando que aquilo vai ser bom para você, eu acredito que a tendência a dar bom é melhor, né? É sim, maior, né? sim. Terapia é um termo muito amplo, inclusive. Tem muitas coisas que podem ser consideradas Sim. terapia, né? Mas naquilo que, vamos dizer assim, que apresenta eficácia, é o que você diz. A primeira coisa que precisa acontecer na cura é a gente estar Aberto. aberto à cura, Uhum. né? Mas eu sou terapeuta integrativo, gosto muito da linha da terapia integrativa em quase todas as suas vertentes. Algumas eu acredito mais, outras nem tanto, porque algumas delas vão depender de crenças, tá? Uhum. Não tem como. A própria constelação familiar entra no meio disso. E aí você perguntou, como é que a gente divide entre o profissional charlatão e o profissional sério? Eu vou entrar mais no campo dos oráculos, tá? Eu não vou poder dizer por outras terapias, mas dentro do campo dos oráculos, que inclui astrologia, tarô, isso incluiria até no campo da psicologia por uma questão de ética. A pessoa, ela não direcionar a consulta trazendo questões pessoais, dizendo o que que o outro deve fazer ou não sob a sua perspectiva pessoal. Isso é um ponto que eu acho crucial para colocar como primeiro ponto, porque eu já vi muita gente reclamando que vai numa consulta com um tarólogo, um astrólogo, e ele coloca a sua visão pessoal em cima da consulta. Que são visões assim que valem só para aquele profissional, Uhum. tá? E isso é muito importante também para a gente saber separar o que que é o conselho do tarô, o que que é o conselho da pessoa, tá? Porque o tarô ele vai trazer às vezes um direcionamento para aquele caso, para aquela pessoa que está fazendo a consulta, mas que seria um conselho diferente do que você daria de repente se você fosse fazer um conselho pessoal baseado no que você escutou, Sim. tá? Então a pessoa ela tem que buscar essa neutralidade para poder ser o mais fiel possível ao que as cartas estão mostrando, sem tentar induzir para aquilo que você acha que é melhor a partir do seu julgamento, Sim. tá? Então, ou seja, o terapeuta, o astrólogo, o oraculista, ele tem que estar ali preparado para deixar esses julgamentos, assim, ele tem que estar ali naquela visão neutra, Sim, né? Pois é, mas é uma complicação, né? Como é que a gente faz essa escolha? Porque, assim, a gente anda aqui na cidade, em qualquer lugar do mundo, a gente vê espalhar, traga a pessoa amada em 3 dias, é, né? Ai, faça isso, faça um trabalho tal. Eu falo, gente, como que isso funciona, né? hum, A gente está falando de vários, eu nem sei se é dessa linha, né, uhum, como leiga, mas já teve casos da pessoa falar assim, ai, Giovana, adorei a consulta com fulano de tal, foi assim,
fenomenal. Eu ir lá e não fechar nada, assim. Uhum, Talvez pelo próprio julgamento que eu fosse lá, pela própria expectativa que eu criei, chegasse lá e falar, não, não foi, porque eu gerei essa expectativa antes. E você sim. tem um conselho próprio como profissional para poder fazer essa escolha? Essa distinção. É. Sim, vou abrir outro parênteses antes de responder isso, que é, você falou uma coisa muito interessante. As pessoas misturam a ideia do tarô com aqueles cartazes que tem nas ruas de traga o Sim. pessoal amado. Isso é uma coisa muito do sul-americano, né? Do Ah, nosso tá. povo latino, de misturar oráculos, tarô com simpatias. Ah, tá. E as pessoas geralmente associam como uma coisa só, mas são É. coisas completamente diferentes, são métodos, ferramentas diferentes. Tarô não é simpatia, não é nenhum método que traz a pessoa amada. O tarô, ele é ele é um tradutor. Ele é uma imagem que conversa com você, Hum. tá? E aí a forma como a pessoa pode fazer essa distinção é se perguntar primeiro o que que você procura. Porque às vezes você está procurando alguma coisa que tem uma pauta tão forte na pegada dessa da adivinhação. Eu quero saber o futuro, eu quero saber se a pessoa me ama, eu quero saber se eu vou conseguir um emprego, que eu acredito que tem muitos profissionais que vão te responder isso com muita clareza, independente se é uma pessoa que mexe com simpatia ou se é uma pessoa da linha mais terapêutica, tá? Basta ter um oráculo e saber ler. Agora, para fazer aprofundamento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de conselhos que tenham mais uma profundeza maior naquilo que se trata do comportamento, aí a pessoa tem que ser um pouco mais seletiva, tá? E eu recomendaria, inclusive, pegar pessoas que têm alguma outra experiência em outras terapias ou até alguma formação na área mesmo de autoconhecimento, psicologia e tal. Não precisa ser psicólogo, porque os psicólogos não vão misturar. Mesmo se eu, né, no caso, eu não tenho formação em psicologia, minha terapias integrativas mesmo. Eu tenho uma pós, né, em psicologia junguiana, neuropsicologia, e isso me ajuda até uma base comportamental. E não precisa ser uma pós, mas que seja ali uma formação que tenha essa pegada de comportamento mais aprofundado, né? Uhum. Então, eu acredito que as pessoas buscarem esses profissionais que tenham essa base pode trazer assim uma segurança maior para que ela faça uma consulta de qualidade, principalmente onde a ética da pessoa não levar conselhos pessoais seja respeitada. É interessante o que você disse. Eu tenho visto agora que tem poucos meses que esse canal existe, Uhum, então eu comecei a passear mais dentro do YouTube. E certo. assim, todos os dias eu vejo o pessoal muito voltado para isso, com milhares e milhões de visualizações, Sim. né? E assim, tem algumas que eu até sigo porque eu gosto Uhum, mas tem outras que você vê assim, gente, mas como é que isso pode? Será que existe uma mágica por trás? Né? uhum, Porque quem está ali recebendo aquilo são pessoas, a maior parte das vezes leigas como eu, né, que querem escutar aquilo que é de bom. É tanto que a gente não está preparado para escutar uma. Até a crítica é um pouco difícil, né? Então a pessoa sim. tem que buscar muito filtrar um pouco mais isso, para a gente não encher a nossa xícara de questões que não vão agregar e, muito pelo contrário, vão diminuir, Sim. né? Então, eu tenho visto muitos canais, muitas pessoas trabalhando. Ai, inclusive que você falou aí, será que ele me ama? Ah, Uhum, tá, escolhe um montinho. uhum, E aí, não, esse aqui ele não te ama. Aí a uhum. pessoa leva ao pé da letra, igual eu vejo, ele não te ama. Eu chego em casa e peço divórcio. Sim. Não é? É. A pessoa leva isso muito a sério. Então, é muito interessante que a gente saiba diferenciar esses profissionais como primeiro passo. Sim. E até entra numa outra pergunta que eu vou te fazer sobre os horóscopos. Uhum, Já aconteceu de eu ouvir meu horóscopo no rádio do carro e ele uhum, tinino, adorei. Aí eu chegar, abrir o jornal e está totalmente diferente, no mesmo dia, por uhum. astrólogos diferentes. Isso foi a interpretação da pessoa ou da pessoa que o fez ou não? Porque já que
não é uma matemática, não é uma ciência exata, Uhum, mas eu imagino que a astrologia tem lá a posição dos planetas, tudo certinho. Então, uhum. o astrólogo A pega aquilo dali e dá fala, seu dia vai ser assim, assim, assado. O outro, ele fez uma outra interpretação ao contrário da primeira. O que que tá havendo nisso? Olha, eu sou suspeito de responder isso porque eu sou um astrólogo que não acredita em horóscopo. Hum, legal isso, porque assim, é difícil, né, astrólogo, não... É. Eu vou te falar por quê. Porque a astrologia, para quem estuda astrologia, você percebe que o horóscopo é uma caricatura da astrologia. E toda caricatura ela distorce aquela mecânica como ela realmente é. Então, o horóscopo ele é uma ferramenta para pessoas ansiosas que querem respostas rápidas. E a astrologia, o tarô, ele pode até te dar respostas rápidas, mas elas serão sempre incompletas se você levar tudo ao pé da letra, como você falou, e da maneira como é divulgada, que é da forma generalizada. A astrologia bem feita, ela é personalizada. Ela não é uma informação que vale para todo mundo. Por isso que eu não acredito em horóscopo, tá? E para ser personalizada, a gente junta muitas informações que incluem o mapa astral da pessoa, tá? Uhum. A gente inclui um mapa astral da pessoa, a gente inclui o contexto da pessoa, a gente inclui uma coisa que chama-se trânsito, que é a relação planetária do momento associando ao mapa astral. A gente faz associação com a revolução solar, que é a previsão por meio do aniversário da pessoa. Então, são muitas associações para se chegar a uma previsão que possa ser válida para aquele dia daquela pessoa, tá? Associando ao contexto dela. Isso é engraçado e interessante. Eu, pelo menos, fiquei feliz agora que eu não vou mais ser chamada de Satanares, né? Porque todo mundo coloca a culpa, assim, coitado do Ariano. O Ariano, eu sou de Ares, né? O Ariano, ele sofre muito. Então, assim, por esse lado, eu vou me sentir menos culpada. Sim. É, nesse sentido, todos os signos em algum ponto eles são demonizados, mas o Ares ele tá um pouco à frente dos outros Pois mesmo no é, sentido popular. eu não sei por quê. Eu acho que em algum momento. Não, eu acho que o pessoal pegou, né? Analisaram esses Hitler, esse pessoal do passado, né? Fizeram uma E Hitler eu conta acho que lá, nem era reta. ariano, acho que ele era pisciano. Ah, Ele é? fez, ele nasceu bem no, Na na, na divisa entre peixes e Pois Ares. é, então pronto, o peixe está no meio do caminho. Mas quem nasce na divisória pega um pouco dos dois. Pega um pouco dos. Vou ficar É. de olho nesse pessoal. Agora, a primeira pergunta. Mas, assim, é interessante principalmente para quem estuda, né? Para quem é um estudioso da área. Não acreditar, tem seus. É de se pensar e de se repensar. Com certeza. Agora, nós tivemos em um programa nosso a Tatiana Pisani e ela faz o mapa do nascimento, Uhum, que é um mapa numerológico. uhum. Qual que é a diferença do mapa astral? Qual que é a característica do mapa astral para esse mapa? O mapa numerológico é cabalístico, né? Ela explicou aqui Uhum. e tal. E o mapa astral? A base dele são os astros, o momento que você nasceu. Sim, as fontes e a história desses dois métodos, eles são bem diferentes e bem separados, vamos dizer assim. Eles são semelhantes, talvez nos objetivos, de você querer entender um pouco sobre a sua origem, sobre seu autodesenvolvimento, sobre quem você é em personalidade, em essência, nas suas outras camadas. Tanto a astrologia quanto a numerologia são oráculos que respondem bem essas questões de maneiras diferentes em camadas diferentes. Agora, a astrologia ela tem uma história em cima da astronomia, que foi construída, né, em diferentes povos, tanto que tem povos diferentes com astrologias diferentes. A gente tem a astrologia védica, a gente tem a astrologia ocidental, né, esses são os mais famosos. Tem a astrologia chinesa também, que é medido anualmente. Uhum. Então, é uma ferramenta assim que vai ter como base, sim, a astronomia, que é os movimentos planetários, os movimentos cósmicos e os cálculos que existem matemáticos ao redor deles, né? E claro, atribuindo um significado psicológico, comportamental em cima desses cálculos e acima desses movimentos. Da mesma forma que a numerologia, como você disse, ela tem uma base mais
cabalística, ou seja, ela tem uma raiz hebraica, né? A árvore da vida e tudo mais. Então a origem dela é diferente da astrologia, na maneira como ela veio, mas os objetivos são bem parecidos, de fato. Só É. que a astrologia é com os astros e a numerologia são com números e tem uma outra filosofia por trás da numerologia. E me conta uma coisa, você dá o curso de astrologia, de tarô, né? Você dá o É, curso por enquanto de tarô, de mas tarô. futuramente É. astrologia. O curso de tarô, quanto tempo que uma pessoa leva para aprender tarô? Ó, depende muito do desempenho dela e da vontade que ela tem de se tornar um tarólogo ou uma taróloga. Eu diria que você pode se tornar um bom tarólogo e taróloga. Para início, né? Claro que todo mundo tem que traçar uma trajetória profissional ou pessoal em cima daquela ferramenta, mas para iniciante, se você se comprometer em 6 meses, você pode começar bem nessa Se a profissão. pessoa já tem essa vocação e já sabe o que ela quer, ela consegue se tornar um profissional em seis Em meses. 6 meses, sim. Claro Hum. que ela tem que considerar, como eu disse, se ela for fazer uma abordagem mais terapêutica, se comprometer com outros cursos, com outras abordagens, né, com outras ferramentas paralelas na linha do comportamento e psicologia para complementar o conhecimento. Mas se tratando da parte adivinhatória, com 6 meses, sim, né? Agora, o meu curso especificamente, ele tem um prazo mínimo de 4 meses. E os meus alunos particulares que fazem, né, individualmente comigo, às vezes levam até mais, né? Porque eu sou uma pessoa flexível na hora de marcar datas e coisas do tipo, para que a pessoa ela faça no tempo dela, tá? Mas é essencial que a pessoa ela tenha um comprometimento com uma coisa que a gente falou aqui antes, que é a prática pessoal, primeiro. Então você Uhum. perguntou se a pessoa pode tirar cartas ou mexer com oráculos para ela mesma? Sim, e deve. Porque essa é a melhor maneira da pessoa aprender a usar um oráculo, é tirar para ela mesma, de preferência diariamente. E eu vi que você trouxe um oráculo aí pra gente. Qual que é esse oráculo? Esse aqui é o tarô. Ah, E o tarô, as pessoas pensam assim, ah, tem vários tipos de tarô. Sim e hum, não. Na verdade, o tarô ele obedece uma fórmula padrão que funciona para todos os tarôs que você vê no mundo. A fórmula dele é 78 cartas, onde 78. são 22 principais e 56 secundárias, ou melhor chamados, 22 arcanos maiores e 22 arcanos menores. As Hum. pessoas confundem o termo arcano com arcanjo. É. Na verdade, arcano é um termo criado que significa mistérios a serem desvendados. Não tem nada Hum. a ver com arcanjo, não, mas é um Uhum. nome bem parecido de fato. Então, essa aqui eu já fiz a separação aqui dos arcanos maiores com os menores, tá? São Uhum. 22 aqui, 20 e 56 aqui. E aí, tem vários modelos artísticos diferentes do tarô obedecendo esse padrão, que vem desde a Idade Média, tá? Os primeiros tarôs assim completos foram registrados em torno de 1400, 1450 depois de Cristo, e até então foram criados inúmeros, incontáveis modelos de tarô diferentes, mas que obedecem esse padrão que eu te Uhum. falei. Eu já vi cartas, jogos de cartas, igual o tarô das bruxas, só tem os maiores, as 22 cartas, mas eu já vi de menos de 78, não sei quantas, faz 56, Uhum. igual, eu não sabia que eram tantos arcanos, né, que tem os maiores. Os maiores, eles estão ligados à parte espiritual e os menores à parte física ou não tem nada disso? Que a gente ouve muita coisa, né? São perguntas de É, leiga. ó, eu vou falar o meu método e o que eu aprendi, tá? Hum. Mas é uma ótima pergunta. Na verdade, eles obedecem dinâmicas diferentes. Os arcanos maiores são aqueles que vão falar sobre a dinâmica da pessoa em cima daquele fato. E geralmente os arcanos menores falam do fato. Hum. Então, o fato e as dinâmicas e o comportamento em cima daquele fato. Ou os dois podem falar de dinâmicas, os dois podem falar de fato, onde um complementa a informação do outro, tá? Mas os arcanos maiores são os mais conhecidos. Vou exemplificar um deles. A torre, bastante temida. Sim. A gente tem o namorados, também bem conhecido. A gente tem o pendurado, né, que também é conhecido como enforcado, super conhecido também.
tá o Sol, a Também Lua, temido, né? o Louco, né? Todos esses aí são bem conhecidos, todos eles estão nos arcanos maiores. Esse aqui, esse modelo que eu estou usando, você perguntou e eu esqueci de responder. Esse aqui é o modelo de tarô de Mucha, ou Hum, Murra, ou Muxa, cada pessoa pronuncia de uma forma diferente, que é um artista francês do período Art Nouveau. Esses desenhos não são deles, mas é hum. inspirado na arte dele. Né? Muito bonito as cartas, né? Eu fico encantada com essas cartas maiores, assim. Eu sou apaixonada por cartas. Eu vejo que tem Se muitas. você quiser ver, Claro. Posso pode, tocar? pode, É, pode tem sim. gente que fala que não pode tocar no. É. E uma dúvida também que eu tenho, Flávio, é que às vezes eu vejo quando a pessoa ela embaralha de formas diferentes, às vezes ela corta de formas diferentes e até na hora de colocar as cartas diferentes. Uhum. Existe um método seu? Assim, você segue um método na hora da tiragem? Sim, cada profissional ele tem uma metodologia para organizar as cartas. Um oráculo bem feito é aquele oráculo onde você segue a metodologia, tá? Hum, Existem aqueles oráculos que são mais espontâneos, onde a pessoa, ela, por exemplo, lê o futuro na borra de um café, etc. uhum, Existe, mas eu acho que são oráculos que dependem muito mais da intuição da pessoa do que o método em si. O tarô é uma ferramenta que depende do método. Então, sim, tem pessoas que organizam, embaralham e cortam de formas diferentes. Eu já sou da linha um pouco mais prática, igual tem gente que corta 3 vezes, eu corto só uma vez, acho que é o suficiente, tá? Não vejo nem razão para que cortar 3 vezes. Se eu tiver algum tarólogo ou taróloga me assistindo aqui que discorda de mim, né? Pode comentar e tudo mais, mas eu particularmente não vejo função em ficar cortando tantas cortando muitas vezes. vezes. A questão é você criar ali a magia da aleatoriedade. Ou seja, você vai mostrar para a pessoa pela qual está sentada do outro lado para fazer o atendimento de que aquela escolha é intuitiva e aleatória, entre aspas, né? Porque as Uhum. cartas que foram escolhidas, elas serão significativas para aquele assunto que a gente está conversando. Mas aleatórias no sentido visual, vamos dizer assim. E no caso você segue um rito antes de tirar as cartas para um cliente, para um consulente ou não? Se segue um ritual? Eu acredito que a magnetização, eu vou usar esse termo assim de uma maneira não física, tá? Tá. Porque é um termo talvez mais simples para eu trazer essa questão da ancoragem espiritual, dessa conexão espiritual. Eu acredito que a magnetização de você criar um rito é muito bom. E cada um pode criar o seu. Eu sigo, e o meu é bem simples até, tá? Onde eu coloco a pessoa para segurar todas as cartas, fechar os olhos, respirar profundamente, fazer uma meditação. É quase que uma hipnose. Hum, E a pessoa se conectar energeticamente com aquela ferramenta, ao qual ela vai se sentir uma com aquelas cartas, porque as cartas elas serão o espelho dela naquele momento. E aí eu pronuncio algumas mensagens pela qual ajuda a pessoa a se conectar com o momento, principalmente com os guias dela, né? Independente do que ela acredita ou não. uhum. E, claro, mais ainda com o momento. Então, é uma experiência que pode ser considerada hipnótica, espiritual, magnética, seja lá o que for, dependendo da crença da pessoa. Mas eu vou dizer que fazer essa introdução, tanto para mim como profissional, quanto para quem está do outro lado, eu acho que muda muito a qualidade da consulta. Ah, tá. E daria para a gente fazer aqui gravado ou você não recomenda? Ah, claro, eu não, a gente teria que, assim, podemos, claro. Deus, já Vamos, pensou? já, Gente, já tem não. as perguntas para poder Vai, a gente simular pergunta, aqui? pergunta é o que não falta. Eu posso pensar aqui, ó, gente, você desmascarada em gravação. Ah, geralmente o que importa pra gente é a questão da saúde, a questão da felicidade dos filhos, né? A gente, quando é mãe e pai, a gente coloca os filhos a partir, né? Ali, Uhum. né? Por questão de trabalho. Então, assim, as perguntas já podem ser nessa linha, não tem problema. O que que você acha? Acho ótimo. Uma coisa que eu recomendo sempre às pessoas quando vão fazer consultas de tarô é que elas tenham já as temáticas delas prontas. Hum, Não precisa ter uma pergunta bem definida, uhum, porque um bom profissional vai te ajudar.
a direcionar a pergunta. Até porque boa parte das pessoas que vão começar a fazer uma consulta de tarô ou mesmo de astrologia, elas chegam e dizem, eu não sei como perguntar. Ah. E eu viro para elas e digo assim, tudo bem, fale qual que é a sua necessidade? O que que tá passando com você? E a gente formula a pergunta juntos. Então, olha só, esse canal é um canal, como eu te disse, que eu tenho uma graduação inicial, na primeira graduação, que foi jornalismo, não trabalhei muito na área, Uhum, devido às situações financeiras e tal. E do nada eu comecei a gravar. Você vê que eu não tenho nenhum tipo não existe um produto que seja vendido aqui. Eu estou abrindo esse espaço para comunicação mesmo. Então a certo. gente pode usar esse propósito aí, né? Que é uma pergunta que eu tenho. Uhum, Que onde que esse canal, onde é que isso que eu estou fazendo vai nos levar, ótimo. né? É uma ótima pergunta. Então vamos respeitar a ritualística que eu mesmo disse aqui, porque se eu não Hum. fizer vai ficar feio. Então tá. Pode relaxar bem suas mãos, segurando as cartas. A gente vai fechar os olhos. Você vai respirar profundamente. Deixar seu corpo também bem relaxado, começando pelos pés, pernas, quadril, tronco, tórax, fazendo todo esse movimento ascendente de relaxamento e conexão com a sua experiência. Sinta as cartas na sua mão, visualizando a energia correndo pelo seu corpo e passando pelas cartas, mantendo de forma que você se sinta uma com essa ferramenta. Então, esse fluxo energético te conecta dessa maneira. Agora você vai fazer uma nova respiração bem profunda. Vai sentir a energia mais forte nas suas mãos. E vai mentalizar a intenção de que, nesse momento, o oráculo, o tarô que está em suas mãos, diga para você a verdade e traga a melhor análise possível baseado na sua atual experiência, expectativa e necessidade de ser uma pessoa melhor. Mais uma respiração bem profunda e aos poucos vai abrindo os olhos e pode me entregar as cartas. Então, essa é uma introdução simples, mas muito Gostoso. poderosa, que eu Você acho. acredita que na hora que eu segurei as cartas assim, eu senti um calor Não passando? sente? É. Não sei nem o que dizer. Uma dica para quem está trabalhando com tarô, começando agora ou já trabalha com tarô, quando a gente vai fazer o momento de embaralhar, existe o momento do corte. Não corte os arcanos maiores, porque eles são poucos, são só 22 cartas. Deixe os arcanos maiores inteiros para a escolha da maneira como você for distribuir. Então, vou pedir aqui para você escolher 3 cartas Uhum. sobre a sua caminhada nesse seu novo projeto. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, certo? Ok. Ok. A gente separa os arcanos maiores, agora vamos para os menores. E os menores a gente. É... A gente corta. Exatamente. Aí nos menores, como são 56 cartas, aí é recomendável que faça o corte, porque isso facilita, inclusive, na hora de distribuir. Corta uma vez só. E aí é a mesma lógica. Você vai escolher aqui 3 cartas. Pode me dar uma por uma? Ok. Então, como você pode ver aqui, eu escolhi 3 dos arcanos maiores, 3 dos arcanos menores, porque aqui o jogo é distribuído pelo que eu chamo de casas, né? São 3 casas no caso. Cada casa, ela simboliza uma dinâmica de leitura. Essa aqui vai falar do seu momento presente, essa aqui vai falar da sua caminhada, e a caminhada, ela inclui as ferramentas, os métodos, e esse aqui é o resultado, né? Mas agora a gente entra numa variante. Cada tarólogo pode atribuir o significado dentro de uma temporalidade. Geralmente eu atribuo o resultado num período de 1 a 2 anos no máximo. Eu não costumo passar disso, tá? Uhum. Mas isso já é uma filosofia de
método meu. Então, a gente começa pelo presente, mas isso também depende, às vezes eu vou para as outras cartas. Vamos começar pela ordem tradicional. A gente tem a Lua aqui com o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, os arcanos menores, como eu disse, geralmente eles simbolizam o fato, tá? E esses que estão por baixo são os arcanos menores. Os arcanos menores, eles são subdivididos entre ouros, paus, copas e espadas. Uhum. No caso aqui, a gente tem um Cavaleiro de Ouros com a Lua que representa a experiência de se ter uma energia, ter condições e ferramentas para poder movimentar isso, mas a Lua demonstra uma certa sensação de que essa dinâmica ela pode ter dois lados. Ela pode ser um caminho, talvez, que tudo pode acontecer Uhum. e traz uma certa insegurança. A Lua, ela trabalha muito com a intuição e com a capacidade criativa. Então, todas essas questões elas estão envolvidas em algo que pode se transformar com o passar do tempo. Geralmente, quando a Lua aparece ou no início de um jogo que fala do futuro ou no fim, a gente está falando de algo que tem muitas variantes. Então, já deixo claro para a pessoa de que o futuro depende muito. Claro que isso parece ser uma análise óbvia, mas tem alguns jogos que eles são um pouco mais deterministas, tem outros que as possibilidades elas são um pouco mais abertas. O que eu estou dizendo para você é que o seu caso, as possibilidades são um pouco mais abertas, Uhum. tá? Baseado no que você está construindo e criando hoje. As ferramentas que você tem de caminhada, elas podem incluir talvez pessoas novas, pessoas que estão iniciando esse caminho com você para te ajudar em novas decisões. Valete, geralmente ele fala sobre alguém que está iniciando um caminho, que está começando e que pode te dar algum auxílio, que tem boa vontade para isso, tá? Então eu vejo aqui possivelmente um jovem, uma pessoa que pode ser mais jovem que você, que esteja fazendo esse papel de auxiliar, de orientar, de trazer novas perspectivas. A justiça, ela traz um novo reforço de que essa ideia de entusiasmo, investimento pessoal e financeiro, eles podem levar a resultados diferentes dependendo do seu grau de comprometimento e esforço. A justiça, ela vai naquela ideia de que quanto mais a gente trabalhar, talvez mais resultado a gente tenha. Uhum. Ou se a gente não fizer por onde, o resultado também ele pode ser decepcionante, Sim, é o tá? conceito de justiça, né? É, então, bem, quais que são os possíveis resultados em 1 a 2 anos? Aqui demonstra a possibilidade de caminhos diversos ou até algum replanejamento sobre essa nova demanda sua, tá? 4 de copas, talvez você fique um tempo muito fixo naquilo que pode não ter dado tão certo assim para você poder fazer um recomeço. Então, o que que a gente vê no jogo aqui é um resultado que pode levar você a fazer um replanejamento também entusiasmante, também muito bom, mas ele já te dá uma leve advertência aqui para você não ficar muito preso no que deu errado, tá? Ou Uhum. no que precisa ser reajustado. Me parece que você vai ter muitas possibilidades diferentes para chegar nesse resultado, ou talvez, através da experiência, fazer essa reestruturação. Fantástico, Flávio, porque o que você falou aqui Hum, fechou certinho com aqui. Agora foi assim, foi fantástico mesmo. Porque o que, que acontece? hum, Estão abrindo novas ramificações para os projetos. Cada dia eu acordo com uma ideia nova ou com alguém que me procura uhum, para poder fazer de um jeito diferente. Assim, porque, como eu te disse, é uma coisa muito nova que a gente, né, eu estou fazendo só por intuição, uhum, por vontade, por vontade superior, vontade espiritual, sei lá. Mas foi exatamente aqui eu tenho realmente uma pessoa mais jovem que eu, entusiasmo me ajudando nessa parte que uhum, eu estou contando com ela, inclusive, uhum. e tiragem fantástica. É, ou seja, um caminho cheio de vamos ver, né? Sim, cheio de vamos ver. Uma coisa que é em comum aos 3 casos aqui, e é uma coisa que a gente faz muito no tarô, que é observar o que que ele comunica em comum, o que que tem em comum em todas as casas que aparecem aqui. É o entusiasmo mesmo. É a vontade de trilhar essa jornada
da maneira como ela se apresenta para você, tá? Então, essa energia do entusiasmo está bem presente. Mas, basicamente, o que o jogo me traz também em comum é que você talvez passe aí por 1 ano a 2 anos fazendo reajustes para chegar no ponto que você vai falar assim, não, agora eu posso seguir ou tra- dar uma linha, uma linearidade, né, ao meu Uhum. projeto de maneira que eu possa seguir nessa pegada. É muito interessante isso, porque engraçado que quando a gente começa a gravar, né, aí fala, "Ah, vamos lá para o assunto da terapia integrativa. Uhum, Aí uma amiga minha, vamos gravar, e eu gosto demais, que eu acho que o podcast acaba ficando muito leve, que vira um bate-papo, parece que você está mesmo fazendo uma terapia. sim, Mas aí do nada aparece uma pessoa que tem uma história de superação sim, que não tem nada a ver com o assunto, acaba tendo, porque nós somos todos uma corrente grande, somos todos elos, né? Eu vejo a vida dessa forma, somos todos somos iguais. espelhos, né? Somos espelhos. Então, de repente, aparecem coisas e você se vê meio perdido, né? Que, gente, agora eu vou ter que reestruturar isso. Fantástico, gente. Sim. Fantástico. Ótimo, que bom que você gostou. Nossa, amei. Eu tenho certeza que quem viu aqui, ainda mais para quem está querendo, eu percebo isso nas minhas conhecidas, colegas, que muitas pessoas gostam muito de falar sobre relacionamento, né? Sim, é um É, tema que cai muito, inclusive, no tarô. pois As é, pessoas procuram para relacionamento e trabalho. Esses são os relacionamento, principais temas. trabalho, né? É. Então, o que que eu penso? A gente até vamos fazer essa pergunta. Dá para você ver nas cartas as características da pessoa amada. Vamos supor que eu seja uma pessoa livre e eu estou aqui e conheci duas pessoas. Uhum. E eu gosto das duas pessoas. E eu te procuro para fazer essa. Qual que eu vou escolher? Vamos Uhum. supor que eu seja essa mulher poderosa que pode escolher, né? Dá para saber pelas pessoas. Dá para o tarô responder? Sim e não. Eu acho que depende. Eu vou falar do não primeiro, no ponto que vai envolver uma questão que é delicada e acho que envolve crenças. Na verdade, se você está procurando um tarólogo, você já está envolvendo crenças por si, porque tem pessoas que acreditam em tarô e tem pessoas que não acreditam, tá? Mas existe uma outra camada de crença, que é um tema polêmico, polêmico assim, né? Que também vai envolver algumas pessoas acreditarem ou não, que é a alma gêmea, tá? Uhum. Então, vai ter profissionais que acreditam em alma gêmea, vai ter profissionais que não. Então, vai ter profissionais que vão te dizer que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, a pessoa que veio caminhar até o final da sua vida com você. E vai ter profissionais que, agora, na minha abordagem, eu acho que são mais pé no chão, que vão te dizer, olha, na linhagem de compatibilidade. E compatibilidade não significa ser o amor da sua vida, não significa ser a pessoa que você vai caminhar com ela até, né, ficar velhinhos, etc. Nada disso. Eu sou dessa pegada de analisar, sim, compatibilidade possível através do tarô. Talvez qual que você pode dar mais certo baseado nas suas características, na característica daquela pessoa. Mas são possibilidades, tá? Porque existe uma outra variante do tarô não, variante da vida, Hum, que relacionamento é uma construção. sim. É muito difícil você começar um relacionamento que deu certo porque ele já estava pronto. Existem pessoas mais compatíveis do que outras com você? Uhum. Existem. Isso aumenta muitas chances. Sim. Mas isso não faz com que a pessoa consiga se eximir daquilo que se trata da construção juntos, porque quando você entra em um relacionamento, você sabe que você vai conhecer a parte boa e a parte A ruim, e a parte parte ruim. ruim inevitavelmente vai existir, Exatamente. né? É. E aí, como que você lida com essa parte que para você é ruim, é incompatível, é difícil de lidar, é problemática, né? Então isso aí é uma coisa que o tarô ele pode até dizer que a pessoa pode passar por essas dificuldades X ou Y, tá? A astrologia também pode trazer algum tipo de previsão de tendências, de perfis de pessoas com tais características ou não. Mas o trajeto em si, na maneira como ele vai ser, é muito difícil prever, tá? Inclusive, as pessoas já perguntam assim: ah, eu acabei de conhecer uma pessoa, será que eu vou casar com essa pessoa? Aí eu falo pra ela o seguinte: olha, o tarô só vai te responder isso se seu plano de casar é daqui a 1 ano, 2 anos, Se for tá? daqui.
Se não for daqui a 1 ano, 2 anos, eu acho muito difícil que eu te diga algo assim. Agora, é, vamos esperar para ver se vai chegar ao ponto de você realmente tomar essa decisão de daqui a 1 ano ou 2 anos casar. E quando você tiver tomado a decisão mesmo, você me Primeiro a pessoa tem procura. que querer, né? A pessoa tem É, que estar no propósito da pessoa, né? A pessoa tem que, vamos supor, se eu estou pensando em casar, né? E se eu estou pensando em casar e te procuro se eu vou casar ou não, primeiro eu preciso querer casar dentro desse prazo. sim. Porque as pessoas tratam a vida como se ela fosse determinista, como se ela já tivesse escrita. Sim. E o determinismo, pelo menos da minha experiência de tarô, e eu acho que a maior parte das pessoas acreditam nisso, não é uma coisa comprovada e nada que eu considere válido. Então, na minha linha, na minha pegada de leitura, dificilmente eu vou ser determinista a ponto de falar que eu vou conseguir prever se ela vai casar com uma pessoa que acabou de conhecer ou não. Ela precisa ir para várias etapas até chegar ao momento real de perguntar, o momento certo de perguntar para o tarô. Então, quando ela for pedir a pessoa em noivado, ou querer ser pedida, ou criar um esquema para que isso aconteça, aí sim eu acho que é mais louvável que me procure para saber se a pessoa vai aceitar ou não, se aquele casamento ele está próximo de acontecer ou não, se vai demorar mais ou não. Isso aí eu posso responder, tá? É. Mas tem um outro ponto também que eu gostaria muito que as pessoas quebrassem essa ideia e que se ver uma pessoa que faça isso não leve a sério, é de falar de características físicas através do tarô. O tarô não fala de características físicas da pessoa, a não ser que a pessoa seja uma vidente. Que Aí aí já é estamos falando de outra. outra coisa. É um dom que a pessoa tem interno de visão que independe de ferramentas, tá? Mas se não for isso, se a pessoa não for uma vidente, o tarot não fala de características físicas. Ele fala se é uma pessoa jovem ou não, igual eu te falei, se é uma pessoa Uhum, madura ou imatura. Ele pode até falar se é homem ou mulher, ou se tem muita energia masculina ou feminina, independente do gênero, uhum. tá? Mas se a pessoa tem olho claro, se a pessoa tem cabelo branco, vermelho, amarelo, nada Não, disso. não, não adianta, É, né? Isso aí você vai ter que encomendar, vai lá, baixa o Tinder e coloca os filtros, é. né? Eu quero assim. Eu digo para as pessoas que quanto mais elas forem específicas na hora de desenvolver uma pergunta ou na hora de ter uma dúvida, melhor. Perguntas muito amplas, muito abertas, a chance de ter uma resposta muito genérica é maior, tanto para É, astrologia quanto para tarô. engraçado, Flávio, que tem um tempinho atrás, eu sou muito curiosa, né? De todas as. Independente, não sou, eu creio em Deus, mas eu não tenho uma religião. Uhum, Então, assim, não existe obstáculo. Se é uma coisa que está presente ali, ou uma luz, uma coisa gostosa, energia boa, eu entro. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu não entro nessas casas de Umbanda, não, e não sei mais o que, tá cheio. Não, se eu sentir necessidade, eu entro, e se eu me sentir à vontade, eu entro. uhum, E aí tinha uma senhora lá e eu gosto de tomar uns banjerros, gosto de fazer. Eu sou meio bruxa, sabe? Gosto de fazer as coisas, já mentalizando, fazendo em sentido horário, ali, coisas que eu não sei de onde eu aprendi, mas eu já gosto dessas coisas. uhum, Então eu perguntei, na hora que eu entrei, a senhorinha veio me falar assim: ai, por que que você não leva esse banho aqui? Eu falei: ah, esse banho é bom pra quê? Ah, é bom pra isso e aquilo. E eu falei: mas por que esse? Ah, porque eu senti que a sua pombagira, a sua pombagira me pediu para te falar. uhum, Aí eu olhei para ela e falei assim: ah, é? Nossa, você tá conseguindo ver ela? Então me fala, quem que é? Porque até hoje eu não sei, né? Eu não sei se isso existe, mas já que é assim, me fala. Ah, olha, ali no segundo andar a gente tem o pessoal que tira búzios, joga búzios, né? É uhum, R$ 80 a consulta. E ela te fala. uhum, Né? Eu tava de boa, falei assim, ah, por que não, né? Mas assim, eu tava aberta para conhecer, né, como é que era aquilo. uhum, Ela jogou lá, falou o nome, eu esqueci o nome que foi. Mas assim, eu entrei vazia e saí vazia. Eu não peguei aquilo, eu não estava preparada para aquilo. uhum, Não estou questionando, nem falando no método que ela usou, mas uhum, foi intrigante a forma da abordagem que funcionou. Se era ou não uma pessoa que só queria mais um cliente, ela conseguiu. Então, essa técnica dela, eu gostei. Falei uhum, assim, é engraçado, né? As pessoas, elas estão
querendo saber do não visível, do que a Uhum. gente não vê o tempo inteiro, Sim. né? Então, se foi verdade ou não, é outra história. Uhum. Mas tem a ver com essa questão dos tarôs, né? No início da nossa conversa, falando dos tarôs, dos oráculos, eu vejo que nas lojas a gente vê dos ciganos, baralho cigano, baralho Lenormand, baralho dos orixás, Sim. baralho da vovó, não sei o quê. Aham. Então, isso tudo todas essas ferramentas, você consegue fazê-las, ou não, você tem uma específica que é esse. Só o tarô de 78 cartas, o tarô completo. Eu acho, assim, cada oráculo ele vai ter uma função. Por exemplo, eu não conheço de Búzios para falar, por exemplo, né? Qual Uhum, que é a função do Búzios? Eu sei que ele é adivinhatório, eu sei que ele tem uhum, essa função, mas eu não sei se ele vai além disso. É, Tem o Mahalila, que é um oráculo que eu também trabalho, é um oráculo indiano em forma de tabuleiro. Ele é um oráculo bem antigo também, muito legal, muito interessante, muito profundo. A função dele é autoconhecimento total. Ele não tem função adivinhatória no sentido de falar se você vai conseguir ou não. uhum, Ele vai te falar a essência da questão que você está desenvolvendo dentro de você e como que você pode aproveitar desse potencial ou entender as dificuldades que estão envolvidas naquilo ali. Então, cada oráculo ele vai ter uma função específica. Eu uso o tarô e a astrologia porque para algumas funções eu acho eles bem completos para o meu método de atendimento. Ele me atende dentro da minha abordagem. Mas pode ser que para alguns profissionais ele não sinta que seja tão completo, que ele precise de um baralho cigano, de um oráculo das vovós. das vovós, das Marias, É, né? É super interessante essas questões e que eu vejo que estão cada vez mais presentes, sim. tanto no YouTube, quando as pessoas. Todo dia uma terapia nova e que realmente funciona, né? É assim, eu sou apoiadora disso. Uhum. A pessoa que quiser fazer uma consulta com você, ela marca horário e você tem um consultório ou você vai até a pessoa? Como é que funciona? Não, as duas ocasiões são possíveis. A pessoa, ela me procura pelo meu telefone ou pelo meu Instagram, tá? O meu Instagram é @campus.autoconhecimento e o meu telefone é 31 DDD de BH 98580 5077. Através desses dois contatos, a pessoa, ela pode falar a necessidade dela, o que que ela está buscando, querendo, e eu direciono ela para o melhor método, ou ela pode já chegar buscando um método específico. Por exemplo, quero fazer a leitura de mapa astral natal. E aí a gente marca uma consulta, que pode ser na casa da pessoa, pode ser na minha sala, na verdade é uma sala que eu subloco por enquanto. E ali eu tenho uma sala que eu subloco lá no Santo Antônio, bairro Santo Antônio, e outra no Uhum. centro. São dois lugares bem acessíveis. E a gente pode fazer online também, né? Hoje o Isso que eu online ia facilita perguntar. bastante. Inclusive, assim, questão de valor é até mais acessível para Hum. quem não está querendo gastar muito, vamos dizer, né? Então, se a pessoa estiver em outro estado e quiser fazer, é possível também. Até em outro país. Até Marcando o horário direitinho pelo WhatsApp ou pelo Instagram, dá que para fazer bacana. tranquilo. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os contatos do Flávio, mas assim, eu tô impressionada com a energia do baralho que emana minha mão até agora. Sim, é Sério, muito poderoso. eu achei assim engraçado que eu não tinha eu não vim pensando em tirar um baralho para minha tiragem, né? Uhum. Tem que ter muita cara de pau de pegar aqui e tudo, ainda mais que é um assunto, né? Um assunto tão pessoal, mas eu achei que foi válido demais, ô Flávio. Eu acho que vai despertar outras coisas e assim, com certeza eu vou querer uma consulta com você particular para a gente ver e trabalhar isso daí. Será muito bem-vinda. Qualquer pessoa que quiser fazer, eu faço com muito gosto. Escolhi isso porque realmente eu me identifiquei bastante. E claro, tem uma história por trás também, como todas as histórias que você já trouxe aqui, né? Existe um porquê muito profundo de eu ter entrado nesse caminho. Então a gente pode também fazer um capítulo 2, né? Sim, Porque tem muitas coisas que a gente pode falar aqui. Você vê que a tem. gente está falando há quase uma hora e assim, nós não falamos nem a metade do que a gente poderia falar, nem um terço, Não, né?
É. Ô, Flávio, eu gostaria muito de te agradecer por ter Igualmente. vindo. Nós vamos deixar descrito na descrição do vídeo sua rede, o seu Instagram, seu telefone e o curso também, né? Que aí eu acho que pelo Instagram fica mais fácil da pessoa né, se comunicar por Sim, WhatsApp sim, também, sim. né? E eu gostaria muito de agradecer vocês. Quero que vocês curtam, compartilhem se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada, Obrigado Flávio. você. Foi uma honra conhecê-la e estar aqui, viu? Muito obrigada. Sua Em energia é breve ótima. Até em breve. estaremos aqui de novo. Obrigada. Obrigado você. Beijo. Prontinho?